Meus amados, vamos dar início então ao nosso estudo dessa manhã. E eu quero aqui já começar com uma pergunta, assim, daquelas assim, bem fácil da gente responder. Bem facinho mesmo. Se Jesus assumisse o teu lugar, a tua vida, o que ele ia fazer? Ele iria fazer alguma coisa diferente do que você faz? É uma pergunta assim que deixa a gente meio intrigado, né? A minha esposa ia notar. Meu marido ia notar que é outra pessoa. Alguém ia ver. Meu chefe ia notar. Eita, se você já pensou desse jeito, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa meio que se alterar, ser alterado. Obrigado, querido. Por que essa pergunta nos incomoda? É porque nós vemos uma dicotomia entre nós e Cristo. E aí você pode estar perguntando assim, se falando, né? Se perguntando, mas pastor, ele era o Deus encarnado, santo, perfeito, todo-poderoso, não é? Não é isso? Jesus pecou? Não, não pecou. Jesus falhou? Não, não falhou. Jesus era perfeito. E nós somos o quê? Imperfeito. Ok, é isso mesmo. Mas, se nós estamos no processo de perfeição, de purificação, e se nós somos os imitadores de Cristo, nós não deveríamos ser esses que, mesmo imperfeitos, mas com a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, aqueles que lutam e caminham para ser cada dia mais parecido com Cristo? Não deveríamos ser? Não deveríamos ter essas ações? E até lembra-se que a palavra cristão, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo. Eu tenho lutado para ser igual a Cristo e não me conformado com o mundo, porque é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse século. E parece que quando eu vejo esse texto de Romanos 12, eu falo, mas o apóstolo Paulo, acho que estava aqui ontem e escreveu isso aqui, porque ó, mais torto do que o mundo está hoje é difícil, né? Mais complicado que as coisas estão agora, é difícil, parece que ele escreveu isso para nós. Mas a geração anterior pensou isso, a anterior da anterior também pensou, todas as gerações pensou dessa forma também. E aí, a questão aqui é se Jesus tomasse o nosso lugar, o que nós iríamos fazer? Isso mostra se nós estamos conformados com esse século, se nós estamos, o quão nós estamos adaptados com as coisas à nossa volta, ou como nós estamos lutando contra isso, lutando contra, não falo sistema, mas eu falo contra o pecado que habita em nós mesmos. Porque percebe que nós achamos e buscamos a transformação do outro e menos a transformação do nosso pecado, do nosso ser. Porque é muito fácil culpar o outro dos nossos erros. Eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa, eu sou assim por causa do meu filho, eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe. É muito fácil culpar o outro. Eu sou assim porque o diabo não larga das minhas costas, fica só me atentando o dia inteiro, né? E aí eu caio, não tem jeito. Eu sou fraco, a carne é fraca.
Mas tudo isso é um processo do que nós falamos de fuga, de encarar nós mesmos por dentro. Nós começamos a chamar a atenção para fora, para o outro. Uma estratégia de guerra é chamar a atenção para um outro lugar. Até na decoração, por exemplo, se você quer esconder uma coisa, aqui, uma coluna, quer esconder essa coluna, ou você enfeita ela para ornamentar ela e criar um ambiente na frente dela, que é uma máscara, ou você faz o quê? Coloca algo que chama atenção para o outro lado. E aí você oculta aquilo que está ali. A gente faz isso periodicamente com os problemas que estão à nossa volta. Como seria que se Jesus assumisse esse lugar nosso? Será que as pessoas ao nosso redor, notariam alguma diferença? Será que no trânsito alguém notaria a diferença? Será que no trato com os amigos, no trato com a família, no trato com aquelas pessoas que nós temos uma dificuldade em relacionamento, porque nós temos pessoas que nós temos mais dificuldade de se relacionar do que umas com as outras, né? Eu me dou bem com o Valdemir, mas aí eu olho para o Marcos e falo assim, cara, não consigo ter amizade com aquele cara ali, eu acho que aquele cara fechado ali, todo barbudo, fechadaço ali, não consigo ter amizade com ele. Será que ele iria notar a diferença? Porque o Valdemir, como é meu amigo, nosso trato é tranquilo, nosso trato é amigável. Mas a grande diferença justamente é com aquelas pessoas que eu tenho dificuldade. E eu não tenho dificuldade com o Marcos, tá bom? Né, Marcos? Ou não? Mas é o fato que nós temos que observar para dentro de nós. E essa é uma reflexão que vem nos confrontar, nos chamar a atenção. Veja o que diz lá em Filipenses 2:5. A nossa mídia deu um problema ali, então ficou falho essa parte aí hoje. Então, é a Bíblia. Filipenses 2:5. Não que a mídia lá não é Bíblia, tá, gente? Mas hoje é a Bíblia física aí. Se você precisar de uma Bíblia física, pastor, arruma uma Bíblia para mim, fala que eu peço para os diáconos buscarem no meu escritório, tem algumas Bíblias lá. Se alguém precisar, levanta a mão aí que a gente dá um jeito, tá? Vai lá, Valdemir, por favor. Pode. Tende em vós o mesmo sentimento. Olha que interessante, ele partiu para um processo do quê? Não só comportamental, externo, mas ele partiu para um outro lado, que é um lado dos sentimentos. Será que Jesus assumisse, aí vamos pensar outro ponto aqui. Será que Jesus assumisse o nosso lugar, o nosso estresse seria diferente? Aí complicou mais ainda. Será que... Aí tem que liberar lá na mesa. Deixa eu ver se tem alguém aqui que... Não, pode deixar. É que está sem gente aqui para liberar lá na mesa lá. Será que se Jesus assumisse o nosso lugar, seria diferente alguma coisa do nosso estresse, do nosso nervosismo, da nossa ansiedade? Que aí pega bastante, porque a gente acaba se pensando no processo do comportamento. Mas eu só pensei em encher a mão. Né? Não fiz, mas só pensei, né? Não fiz, mas só pensei. Mas calma aí.
Se Jesus assumisse esse sentimento, seria diferente? O estresse, a ansiedade, o medo, as angústias, seria diferente? E percebe que ele está dando uma ordem: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Rapaz, aqui complica demais esse negócio. Complica demais, porque no Antigo Testamento, se você... A interpretação da lei era... eu quero deixar claro que era a interpretação da lei. Não quer dizer que era isso, mas era como eles interpretavam a lei. Se você olhasse com os olhos impuros, com desejos sexuais para com a mulher, mas não tivesse relação sexual com ela, você não tinha cometido pecado. Se você apenas odiasse o irmão no teu coração, mas não tivesse agredido ele, você não teria cometido pecado. O pecado estava muito condicionado à ação e não à intenção, e não ao sentimento. E Jesus veio agora trazendo uma coisa diferente. Falou: se você no teu coração matar o teu irmão, você já cometeu o quê? Um homicídio. Você já matou ele. No teu coração. O pecado é de homicídio. Talvez você não vá preso. Certamente você não vai preso. Certamente não. Certamente é uma coisa muito difícil a parte jurídica, né, Sérgio? Certamente é um negócio meio complicado. Mas provavelmente você não vai ser preso por intenção, né? Só por intenção nosso, pelo menos, a nossa lei diz que é por ação, não por intenção. Mas o mundo está muito torto hoje, ou muito direito, eu não sei. Enfim, isso é mais complicado. Mas Jesus veio trazer de forma muito clara para nós, diante do Senhor Jesus. Se a intenção do teu coração for essa, você já cometeu. E aqui, justamente, ele fala esse sentimento que está em você. O que nós devemos ter é esse pareado, ou o mais próximo possível do sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu não sei você, me dá até calafrio. Me dá calafrio. Porque esse processo aqui é um processo muito complicado. É um processo extremamente complicado. Extremamente complicado. Se esvaziou, né? Isso. E morte de cruz. Perfeito. Isso. E o processo, a obediência ao Pai ali, justamente esse processo, porque quem mandou ele vir morrer na cruz foi o Pai. Prova disso que quando ele está lá no Getsemane, após a oração sacerdotal, que nós lemos parte dela aqui na liturgia, ele pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem ordenou ele a vir aqui para ter a morte de cruz, não foi os nossos pecados, não foi nós que ordenamos ele ir lá, mas o Deus Pai, por amor a nós, ordenou que Cristo viesse morrer naquela cruz por nós. Ele não se importou disso, ele veio e cumpriu o processo de morrer naquela cruz por nós. Uma vida transformada por Cristo, é uma vida que tem um coração como o de Cristo. E olha só o que ele fala lá em Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Ele fala assim, e vos revistais do novo homem. Ele começa aqui a trabalhar um processo que ele vai dizer que é de novo homem. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. É aquele processo que ele está falando. E ele fala assim, criado segundo quem? Deus.
em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você nasceu de novo? Já teve um novo nascimento? Sim. Quem teve esse encontro com Cristo, já é uma nova criatura, nasceu novamente, é um novo ser. Mas como que esse novo ser? Esse novo ser é esse criado segundo Deus, em justiça e retidão. Acontece que nós queremos trazer o velho homem para cá, para essa nova vida. A gente começa a carregar um defunto nas costas, né? Que vai gerar um processo de morte. E, diga de passagem, era um processo, havia uma morte, um tipo de morte, que ocorria nos tempos romanos, de que uma pessoa condenada, ele era condenado à morte, mas a partir de uma morte, ele amarrava-se um corpo de uma pessoa morta nas costas daquela pessoa. E da forma que ela não conseguia desatar aquele corpo, as mãos atadas no outro corpo, os pés atados no outro corpo, a barriga atada no outro corpo. E a morte que estava nas costas daquela pessoa, o corpo morto que estava nas costas daquela pessoa, ia se decompondo, ia criando larvas, ia passando para o corpo daquela pessoa que estava viva, condenada à morte. E o que acontecia? Aquela morte causava morte nele. E Cristo, ele fala que nós nascemos novamente. Nós somos revestidos. Nós somos criados novamente. E vós revistais de um novo homem. Esse novo homem é dessa nova criatura que nasceu de novo, que foi criado não do nosso jeito. E aqui já rebate muito daquilo que nós estamos muito acostumados. Não, eu nasci assim, pastor, eu sou desse jeito mesmo. Eu sou desse jeito mesmo. Pode ficar tranquilo que eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar. Então, essa nova criatura precisa dar uma consertada aí, porque ou a gente tem que pegar um horrorex, né, e apagar aquilo que está escrito aqui na Bíblia, porque somos essa nova criatura. E eu não estou falando que é fácil. Eu sou daqueles que admitem que isso é muito complicado, que é muito difícil. Mas eu sou daqueles que também falam assim, é muito difícil, então nós temos que começar agora. Se é difícil, Marquinhos, se eu der uma tarefa para você muito difícil para você fazer, o que você fala? Vamos começar o quanto antes, para ver se a gente dá conta para fazer. Se é uma tarefa muito difícil, com uma data muito apertada, então vamos virar à noite. Porque senão não tem como. Acontece que a gente não quer fazer nem o difícil, muito menos nem o fácil. E aí a gente acaba vivendo uma vida de síndrome de Gabriela. Ou de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só vai. E viver com Cristo é diferente. É ser obediente. É andar junto. É ter esse coração transformado. Qual é a condição do seu coração hoje? Qual é a forma que está esse coração? E o que está pulsando esse teu coração aí? E isso nós devemos pensar constantemente. É uma reflexão diária sobre nossas vidas. Meu coração está condizente ao coração de Cristo? Está parecido? É como se tivesse aquele parâmetro de... o padrão, né? Eu vi um tempo atrás uma reportagem de uma marca bem importante de carro,
que eles tinham um modelo. É um carro feito à mão, eles tinham um modelo lá, e eles faziam os carros a partir daquele modelo. E, periodicamente, eles pegavam um carro da produção e vinha e colocava do lado do modelo, para ver se estava exatamente igual ao modelo. E tinha que ser justamente aquele lá, porque se pegasse do modelo, o que ia acontecer? Meio milímetro aqui, meio milímetro lá, quando chegava no final do negócio, de meio milímetro, a 200 mil carros, o carro estava tudo diferente. Então, o processo não é o processo só de olhar o Marcos e falar, eu quero ser igual ao Marcos. Eu posso olhar o Marcos e tenho que pensar, eu quero ser igual ao Deus do Marcos, ao Cristo que o Marcos é. É o pequeno cristão que o Marcos é. E esse processo deve ser constante. Como é que está o meu coração, o teu coração, olhando em comparação ao coração de Cristo? Que atitude você precisa adotar para ter um coração como o de Cristo? E isso não é ilusão. Um dia nós vamos ter isso de forma mais clara, plena e completa. Mas se a ordem já foi dada para nós começarmos agora, não temos que esperar o céu para isso acontecer. A ordem foi dada para hoje. Lá no céu vai ser diferente. Lá vai ser pleno. Lá vai ser um processo natural e espontâneo. Hoje, o natural e espontâneo, o que é? É viver uma vida de pecado, de afastamento de Deus. Né? É viver uma vida de afastamento de Deus. Então, isso daqui só pode acontecer se for intencional. Só pode acontecer se tiver uma luta contra o mal dentro de nós. Só pode acontecer se tiver uma guerra interna. Mas, pastor, eu quero vir para o cristianismo, eu quero vir para Cristo para não ter guerra. Então, então você está no lugar errado. Mas aqui você vai ter paz. E a paz é a paz com Deus. E você sabe quando a gente perde a paz? É quando a gente começa a brigar com Deus, que é o Deus da paz. E aí a gente perde a paz. A paz não é a ausência de guerra, mas a paz é estar em conformidade com Deus. Eu estou apanhando, mas eu estou em paz. Ah, mas por que, como você está em paz se me está apanhando? Porque eu estou em paz com Deus. Eu estou exortando, mas estou em paz. Por quê? Porque eu estou em paz com Deus. Agora, quando você deixar de exortar para apenas falar o que as pessoas querem ouvir, você vai perder o quê? A paz com Deus. Talvez você vai ter paz com as pessoas. Olha como que aquele pastor fala, ele não exorta nada, ele sempre está de boa, sempre está tranquilo, sempre está falando palavras de incentivo, nunca fala a palavra de confrontação. Então, ou ele não tem palavra de confrontação, ou ele não está em paz com Deus. E eu acho que em paz com Deus não. Porque Deus sempre vai mostrar para nós o que a gente precisa mudar. E a gente deve buscar cada dia mais isso, querer mais do que Deus quer. Nós não devemos ter aquela oração, Senhor Deus, que o Senhor não venha falar o que eu quero ouvir, mas que o que eu preciso ouvir. Essa é uma oração de conformação com o nosso mal. Mas a nossa oração deve ser assim, Senhor Deus, que eu venha querer o que o Senhor quer. Que é muito mais profundo. Tira o querer meu, que eu venha desejar e querer cada dia mais o que o Senhor quer. Porque o que o Senhor quer é o melhor para cada um de nós. Uma vida transformada por Cristo também é uma vida que tem um coração de Cristo. Que tem o coração de Cristo. E isso daqui é mais do que tolir comportamento. Mas é gerar uma transformação de dentro para fora. O coração de Jesus é puro. E ele é adorado por milhares, mas ainda assim vive uma vida simples. Ele foi, lá no passado, adorado por milhares,
E ainda é hoje adorado por milhares. Mas mesmo assim hoje não é soberbo. E no passado não era soberbo. Jesus recebeu o cuidado de mulheres e nunca foi acusado de pensamentos impuros. Jesus olhou para mim com os olhos impuros. Veja lá Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lucas 8, de 1 a 3, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido cuidadas de espírito maligno e de enfermidades. Foram curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha só, então Jesus aqui mostra que ele recebia o cuidado dessas mulheres, e ele vai chamar a atenção de Maria, ele vai chamar a atenção de Joana, ele vai chamar a atenção, o nome também de Susana, mas ele vai falar, e muitas outras. Então, não só essas mulheres serviram Jesus com os seus afazeres, mas também com os seus bens. E ele vai citar essas mulheres aqui, porque essas mulheres eram ricas, tinham recursos, mas outras também faziam também isso. Mas em nenhum momento nós vemos Jesus ter uma ação maliciosa com elas. Por quê? Porque o coração puro. Pedro afirma que Jesus era um cordeiro imaculado. Olha lá, 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus é colocado como esse que era o cordeiro imaculado, sem mácula, sem maldade. João testifica também sobre isso, lá em 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E nele não existe pecado. Jesus, ele teve e viveu nessa vida pecaminosa, mas não teve pecado. O seu maior objetivo era salvar o perdido, não viver uma vida boa nessa terra. Não viver uma vida dos prazeres dessa terra, do conforto dessa terra, mas ele viveu uma vida de salvar. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A ação de Cristo era muito clara de buscar e salvar o perdido. Jesus teve uma ação intencional de levar as pessoas a Deus Pai Todo-Poderoso, salvando ela, perdoando os seus pecados. Nós, como pequenos cristãos, devemos ter também a ação de não deixar o mal entrar no nosso coração, não viver uma vida de pecado ou de prazer, buscando o pensamento hedonista, o pensamento de viver no pecado, de viver o prazer dessa carne, desse tempo, mas viver o nosso prazer em Cristo Jesus. De sermos igual a Cristo Jesus, ou de parecermos um pouquinho mais com Cristo Jesus todos os dias. Mas também é ter um coração espiritual. É ter um coração como o de Cristo, mas um coração espiritual também, que concilia as duas partes. Jesus refletia um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso, o seu coração era supremamente espiritual e não carnal. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver, muito a ver. E que é só uma das coisas que é uma das coisas difíceis da nossa jornada. E você já ouviu falar isso algumas vezes, e eu não vou deixar de falar isso, porque é muito importante. É de ter uma vida de devocional, por exemplo.
uma vida de leitura da Bíblia, da palavra de Deus, e oração, e meditação da palavra de Deus. Gente, isso aqui é difícil. Isso aqui é muito complicado. Ah, mas é só ler a Bíblia e orar. É verdade, é só ler a Bíblia e orar. Começa a fazer. Você faz uma semana, aí daqui a pouco vem uma semana mais puxada, o que você tira? É justamente isso. Tá de bico um com o outro. O que cai? É a leitura da palavra e oração. Ué, mas não é o remédio? Não é o remédio? É o remédio. Então por que você deixa de tomar o remédio? Não sei. Mas é o que geralmente acontece. Não deveria. Um coração espiritual é um coração que não vive uma vida carnal, mas que busca a solução da sua vida e dos seus problemas em Cristo, olhando para Cristo, lendo a palavra de Cristo, meditando na palavra de Cristo. Por quê? É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O remédio está aqui. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Ele é a palavra. Ele é a palavra lançada da criação. Ele é João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, o Logos, a palavra lançada. É Jesus. É o Criador. É o quem executou a criação do Deus Pai. Lá é Theos, Theons, Deus e Jesus. Palavra. E é interessante esse aspecto. Porque você quer resolver e ter um coração espiritual, você pode ouvir música o dia inteiro. Louvor, erguer a mão, né? Tá lá cozinhando, né? Louvando o Senhor. Mas se você não tiver palavra e oração, está errado. Porque o que vai trazer o conhecimento de Deus à sua vida é a palavra. Louvor é comunhão, ok, é bom, não é ruim, não estou falando que... Mas não é só isso. Você tem que ter a palavra no teu coração. Ouvir essa palavra. E é interessante quando nós olhamos a vida de Jesus, e você pode procurar lá nos evangelhos, periodicamente nós vemos que Jesus ia na madrugada orar, falar com Deus. Ah, mas se ele não estava em conexão, Sérgio, direto com Deus, por que Jesus saía para orar? E ainda chamava alguns apóstolos, ainda alguns discípulos para com ele. Vem cá, chega aqui, vamos orar lá comigo. E os benditos ainda dormiam no meio do caminho, ficavam lá dormindo lá. Igualzinho a gente. Igualzinho a gente. Não é? Algumas vezes você está cansado lá, começa a orar, você deixa eu fazer minha oração aqui antes de dormir. Aí no outro dia você fala amém. Acorda no amém, né? Orou a noite inteira? Não, dormiu, né? Dormiu mesmo. Não orou a noite inteira, dormiu. Mas é interessante que, se nós somos espirituais, o nosso alimento é espiritual. O nosso coração tem que ser enchido e alimentado numa vida espiritual. Agora, você pode estar pensando, pastor, mas como ter essa vida espiritual no mundo carnal que a gente vive? Primeira coisa, a gente tem que saber que nós não pertencemos desse mundo. Nós não somos desse mundo. O alimento desse mundo, e o mundo que estou falando dos prazeres do mundo, é contaminação para a nossa carne, é contaminação para a nossa vida espiritual. Porque o espiritual luta contra esse carnal, esse pecaminoso. Há uma batalha aqui. Uma batalha que para nós achamos que é meio que igualitária. Igualitária de forças. Aí lembra os desenhos antigamente? Tinha lá o Pato Donald, aí vinha lá um anjinho, né? Com uma auréola. Ô, Pato Donald, você tem que ser bonzinho. Daqui a pouco aparecia um outro anjinho, que é o demônio, do outro lado, com aquele tridente, com um rabinho, chifrinho, vermelhinho.
E começava lá, você não pode aceitar tal situação, você tem os seus direitos, você tem que fazer, né? Porque você está sendo passado para trás, ele está te enganando. Não, perdoa, Pato Donald, tinha o outro lá, o anjinho, né? E daqui a pouco os dois quebravam o pau. Os dois começavam a brigar um com o outro, os anjinhos, de força igualitária. Será que só eu assisti esse desenho? Não. Não. Os dois começavam a brigar em força igualitária. Depois os dois se quebravam lá, depois apareciam os anjinhos todos arrebentados lá. Isso não é força igualitária. O Senhor Deus é muito superior, e completamente superior, infinitamente superior do que o mal, do que o demônio. O final dele já está traçado. Ele já está derrotado. Nós temos que crer nisso. E caminhar junto com Deus Pai nesse rumo, nessa direção. Mas cabe nós alimentarmos a nossa vida espiritual. Se vamos viver isso, a gente tem que alimentar a nossa vida espiritual. Significa aqui ter um coração espiritual é buscar a Deus. E aí tem uma outra pergunta, qual é a diferença entre o coração de Jesus e o nosso, olhando nessa vida espiritual? Jesus buscava constantemente. Ele colocava o seu coração diante dele, do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E, olhando isso, eu peguei o texto lá de Efésios 4, 20 a 32. Olha o versículo 23. Atitudes, aqui eu coloquei aqui uma pergunta, atitudes que o texto de Efésios 4, 20 a 32 fala que os filhos de Deus devem ter aqui nessa terra. E ele fala assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 23 fala da renovação da nossa mente. Essa renovação da mente não é para buscar mais o mal, ok? Mas é para buscar o quê? Deus, buscar a vontade de Deus. Eu era assim e agora eu sou assim, né? Diz que uma vez, uma historinha aqui, tá? Uma historinha. Diz que uma vez uma pessoa se converteu, começou a ir à igreja, aí ela foi dar um testemunho. Pastor, eu quero dar um testemunho, porque eu me converti, agora estou super bem, quero dar um testemunho. E aí ela falou assim, pastor, aí ela foi lá na frente da igreja e começou a dar o testemunho. Quando não era da igreja, eu pitava, eu fumava. Fumava, e eu tossia. Ela fumava e começava a tossir. Agora eu estou vindo na igreja. Agora eu tenho Jesus. Não, tem Jesus não, só estou indo na igreja. Agora eu estou indo na igreja. Agora eu fumo e não tuço mais. Olha aí. Esse não é o fato de uma transformação da mente e do coração. Esse é apenas um fato de uma mudança superficial. O que Jesus quer? É isso? Não. O que Jesus quer é uma mudança completa. É uma renovação de mente e de coração. Mas essa renovação de mente ela é constante. Olha o versículo 24. Ele quer que nós sejamos revestidos de um novo homem. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha o versículo 25, que ele quer que nós venhamos falar a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele quer que nós abandonemos a ira, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E digo de passagem, esse texto aqui é muito usado para encontros de casais, muitas vezes, algumas vezes, né, para forçar os casais a arrumar as coisas e não dormir brigados. Vocês já ouviram isso?
Ó, vocês não podem dormir brigados, porque na Bíblia está falando que não põe o sol sobre a vossa ira. Então o casal tem que arrumar os problemas antes de dormir. Já ouviu isso, Paulo? Ou não? Não, né? Mas olha só, ele não está falando de arrumar os problemas. O que ele está falando aqui? A ira. Não é para pôr o sol sobre a vossa ira. A gente foca na coisa errada. A gente foca no problema. A gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar no nosso coração, é tirar a ira do coração. E vamos pensar assim, eu briguei com a minha esposa, Denise, que me atura já há quase 25 anos, eu briguei com ela. Aí fui lá, briguei com ela, eu fiquei irado com ela e ela ficou irada comigo. Ok? Hã? Então, enquanto a ira permanecer, será que a gente vai conseguir voltar à amizade novamente? Ao normal? Enquanto a ira estiver no nosso coração? É difícil, né? Ele fala para nós irai-vos, mas não pecar. Porque a gente dá vazão à ira, né? Mas justamente isso, se eu guardar a ira no meu coração, o que vai acontecer? Eu vou pecar, não tem jeito. Se eu manter a ira lá, ela vai crescer, ela vai ficar forte, ela vai criar raízes, e automaticamente eu vou pecar, não tem jeito. E aí ele fala assim, ó, não pôr o sol sobre a nossa ira é não deixar ela criar raiz, mas a ira que ele está falando. Ele não está falando dos problemas. Ele fala, tire a ira do teu coração. Não acumule ira. Ira não pode ser acumulado. Ele não está falando que você não pode se irar, porque ira é um sentimento. Não alimente a ira e arranque ela do brotinho pequenininho. Arranque ela quando está, sabe assim, quando está nascendo. Lembra lá os pezinhos de alface, quando você fazia mudinha, né? Pezinho de produto da horta, de hortaliças, faz as mudinhas. Aí você coloca lá, ó. Apareceu a mudinha da ira, o que você tem que fazer? Opa, esse aqui é a ira, ó. Arranca fininho, facinho. Mas se você deixar de um dia para o outro, aquilo cria uma raiz. Isso vai fundo. Isso vai fundo. Tem um mato lá no Paraná, que tem uma folha larga assim, ó. E ele é baixinho, ele vai arrastando assim, aqui assim, ele vai criando umas raminhas. Mas na onde ele desce ali, onde está o pezinho dele, ele desce uns 10 centímetros mais ou menos, aí tem uma batata. Ele cria uma batata. Aí, naquela batata, ele desce mais a raminha para baixo ainda, e tem uma outra lá embaixo. Tiririca. Aí você vai ali e arranca aquela partezinha de cima e não arranca a batata. O que acontece? Vai voltar de novo, vai ficar lá. Pronto. Cria amargura. Ela fica só arrancando a parte de cima e está lá a batata lá da amargura, da ira que gerou lá dentro do nosso coração. Bem isso, bem isso. Ah, o pastor passou por mim e nem me cumprimentou. Há 25 anos atrás. Né? Irmão, tira isso do teu coração. Arranca essa batata lá de dentro lá. Porque se a gente só ficar no superficial, só ficar aqui na partezinha de cima, o que acontece? Não vai sarar. Vai sempre ficar brotando aquele negócio lá. E ele fala assim, olha, não deixa a ira lá não. Trabalha no teu coração isso daí. Mas ele fala no processo inicial já, de cara. Fala, olha, pega lá e tira isso daí antes que cresça. E que cria raiz lá embaixo. Você vai ter que escavar, fazer um buraco para arrancar esse negócio aí, porque vai lá no fundo isso daí. E olha só o versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Eita!
Então tem gente que é crente que dá lugar ao diabo. Tem. Nós não podemos ser possessos por diabo, mas nós podemos dar lugar a ele, dar assento nele na nossa vida. O crente não fica possesso. A gente não tem. Quem tem Jesus, quem tem a luz, o diabo não entra na vida dele. Mas o diabo pode causar o quê? Tormentação. Ele pode criar opressão, querer esmagar você, querer te pressionar de uma certa forma, querer te esmagar. É o lugar quando a gente dá lugar a ele. Aí tem um ditado popular, fala assim, você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça. Ele vai passar, ele pode passar e soltar. E cair em cima de você. Ok? Você não pode impedir isso. Se você estiver andando na rua, no céu aberto. Mas o que você pode impedir? Fazer ninho. Justamente isso. Fazer ninho. Você pode impedir dele fazer ninho. Você não pode impedir, muitas vezes, que o diabo venha e faça, e crie uma opressão em cima de você. Você não pode impedir isso. Mas você pode, o que fazer? É resistir ele, não dar lugar a ele, porque ele vai fugir da gente. Não dá lugar a ele. Não incentive a ira. Não deixe a ira entrar no teu coração, criar amargura, criar problema para você. Mas leve lá. Veja o versículo 28, ele fala assim, olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Jesus, a palavra do Senhor Deus vai agora falar que quem é um cristão, quem tem um coração igual a Cristo, abandona o roubo e trabalha o quê? Honestamente. Que trabalha honestamente. Por isso a gente tem que cuidar um do outro, para trabalhar honestamente. E não ser peso para ninguém. A palavra vem de forma muito clara para nós. Trabalhe honestamente. Olha, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra o que fala aí? Torpe também? Alguma versão fala diferente? Torpe. Palavra torpe, palavra torta, palavra corrompida, né? Palavra que cria divisão. Olha o versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Olha o versículo 31, 32. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Olha a malícia aí, ó. Malícia, ter uma vida maliciosa, palavras maliciosas, comportamento malicioso, roupa maliciosa. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo em vós os perdoou. Resumindo aqui, o coração transformado com o de Cristo, ele busca a renovação da mente, e revestido do novo homem. Ele tem uma ação e um coração honesto, fala a verdade, ele controla a ira, a raiva, os conflitos, ele resolve rapidamente, não fica com os conflitos e com a raiva dentro do seu coração, mas ele trabalha de forma honesta e generosa, no trabalhar, mas também é generoso no cuidar um do outro. Ele fala a verdade e edifica com a sua fala. Ele não entristece o Espírito Santo com o seu comportamento inadequado, mas ele pratica a bondade, a compaixão e o perdão. É uma lista grande, né? Grande, extensa, difícil, pesada, mas o que nós devemos fazer? Então, se é difícil, tem que começar já. É para agora, não é para depois. Não é aquela dieta da segunda-feira, né? Segunda-feira agora eu vou fazer dieta, né? Né? Já comi bastante no domingo, agora já vou fazer dieta segunda-feira.
Não, não é isso. Aí chega ali na terça, quarta-feira, a dieta já foi, a academia já foi abandonada, já deixada de lado, aí vive uma vida diferente, né? Mas nós devemos buscar Cristo Jesus e andar com Cristo Jesus a cada tempo e a cada momento. Ter um coração como o dele, para a glória de Cristo. Faça, em nome de Jesus. Vamos assim caminhar para a glória de Cristo. Pai de amor, obrigado porque o Senhor é a nossa força, a nossa razão. Peço, Pai, misericórdia sobre nós. Peço que o Senhor esteja nos dando discernimento daquilo que nós não estamos fazendo da forma adequada. Mas que nós, ó Deus, sejamos instrumentos do Senhor. Aqueles que são trabalhados por Ti primeiramente, mas que também são moldados para o trabalho, para a obra maravilhosa de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque quando nós buscamos, quando nós cremos, quando nós colocamos nosso coração naquilo que é verdadeiro, santo, justo, o Senhor também nos abençoa com força, graça e misericórdia para estar cada dia mais na Tua presença e viver cada dia mais o Teu amor. Obrigado, Deus. Tem misericórdia de nós. E em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. Um bom domingo.